gente louvar um hino ainda no final, agradecer o Senhor. Glória a Jesus. Verso 14, verso 26. Eu não vou trazer a palavra desde o começo, eu vou quase que direto ao ponto. Glória a Jesus. Versículo 26. A gente vai começar do 26. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você pode olhar para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: o Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Como é diferente quando o povo ora, né? É diferente. Tem um povo que orou para estar aqui, viu? E se você caiu aqui de paraquedas, tu é muito bem-aventurado, meu irmão. É bem-aventurado, porque teve muita gente que orou para que esse culto aqui acontecesse. E quando o pastor estava dizendo assim, tem batalha espiritual, sabe por que tem batalha espiritual? Porque o diabo só atrapalha onde ele sabe que tem vitória. O diabo só entra para batalhar onde ele sabe que o povo vai ser abençoado. Que você saiba o que você veio fazer aqui nessa noite. Se você ainda não deu glória para Jesus, dê glória para Jesus. Se você ainda não adorou, adore o Senhor. Se você não começou a acreditar, começa a acreditar. Louvado seja Deus. O Senhor me ensinou algo nessa palavra que eu nunca tinha visto enquanto eu meditei. E olha que essa palavra é conhecida, hein? Pedro andando sobre as águas. O Senhor conseguiu me dar uma mensagem, uma revelação dessa palavra que eu nunca vi. Quem quer saber, diga eu. Mas espera aí que vai chegar. Diz assim o verso 26: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Glória a Jesus. Pode sentar, eu vou ministrando cada versículo. Eu vou tentar correr. Gritaram com medo. Quem nunca sentiu medo? O medo nos paralisa. O medo nos atrapalha. O medo atrasa as bênçãos do Senhor. O medo é impedimento para nós. Mas quem nunca sentiu? Mesmo sabendo o quanto ele é prejudicial, nós sentimos medo. Nós sentimos esse medo. E nos sentimos debaixo desse medo fracos. Toda vez que o medo vem, nós estamos fracos. Toda vez que o medo bate, nós estamos fracos. E eles gritaram diante da situação que você já sabe. Eu não vou voltar lá atrás, porque o tempo não me permite. Mas no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor conhece a nossa estrutura, diz o salmista, e se lembra que nós somos pó. Quando Ele nos vê mesmo guerreando com medo, Ele não tem uma palavra de aponte, Ele não tem uma palavra de julgamento, Ele não tem uma palavra de peso, mas Ele diz, Jesus, porém, dizendo logo, Ele dá aqui 3 mensagens. Diga comigo, 3 mensagens. 3 mensagens. Jesus, Ele traz uma palavra que acalma o nosso coração quando estamos com medo. Até porque você já viu uma criança amedrontada, em pânico? Se você falar brusco com ela, se você levantar a voz, se você quiser dar bronca, ela vai piorar. Então você diz para ela, calma, respira, e você diz, está tudo bem. Não é assim que a gente faz? E o Senhor nos conhece. Quando estamos com medo, não tem fé. Quando estamos com medo, não tem visão espiritual. Quando estamos com medo, não tem oração. O medo atrapalha tudo. E Jesus sabe disso. Por isso Ele chega e diz 3 palavras. Diga comigo, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Não temais. Não temais. Louvado seja Deus. Ele vem com uma palavra para nos levantar. Ele vem com uma palavra para nos acalentar o coração, porque Ele sabe que o homem com medo não consegue fazer nada.
Primeiro, ele precisa arrancar o medo do nosso coração. E ele conforta, e ele acalma, e ele traz mensagens até que ele arranque o medo com as suas palavras de paz. Louvado seja o Senhor. Ele não diz apenas tende ânimo, mas ele diz tende um bom ânimo. Pessoas desanimadas não alcançam nada. Se você pode vir para um culto como esse, cheio da glória e cheio do poder, e a gotinha está pingando aqui, ó, enquanto eu falo com você. Meu Deus. Pensa numa oração sem ânimo, acontece alguma coisa? Pensa numa pregação sem ânimo, acontece alguma coisa? Você que é jovem e está apaixonado, pensa num beijo sem ânimo, aquele beijo murcho, acontece alguma coisa? A pessoa vai pensar que você não gosta mais dela. Tudo que é feito sem ânimo não chega a lugar nenhum. Então Jesus dá uma mensagem aqui: tende bom ânimo, eu sou Deus, não tenham medo. Diga comigo, tende bom ânimo, eu sou Deus, não tenha medo. Você pode ser boca de Jesus para alguém hoje aqui nessa noite. Diga para alguém que está do teu lado aí, tende bom ânimo. Ele é Deus, não tenha medo. Olha para quem está do outro lado, para não ficar triste, fala a mesma coisa. Tende bom ânimo. Ele é Deus. Seja profeta, irmão. Olha para o olho do teu irmão, aponta o dedinho de profeta e diz assim: não tenha medo. Ele é Deus na minha e na tua vida. Essa é a palavra de Jesus para arrancar o medo dos nossos corações. Quando você repete estas palavras, você está sendo boca de Jesus para alguém. Quando você vê alguém amedrontado, nunca mais você vai esquecer. Como eu combato o medo? Olha para ele e fala assim: tenha bom ânimo, filho. Seja animoso. Era Davi. Davi diz a palavra do Senhor que ele era animoso. Tudo que ele fazia com vontade, com graça, com fervor. E eu vi a missionária orando aqui: Senhor, tira o espírito de frieza. O espírito de frieza trabalha em pessoas desanimadas. Tende bom ânimo, jovens. Nessa noite, começa a ter bom ânimo, a esperar o que o Senhor fará nessa noite. Comece a colocar ânimo no meu e no teu coração, a esperar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Faça tudo com ânimo. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. No verso 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, o tema: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Deixa eu falar um negócio para você. O tema que o Senhor colocou no meu coração dessa mensagem já vai te assustar. As 3 vezes que Pedro andou sobre as águas. Aí você vai dizer assim: eu só conheço uma. Louvado seja o Senhor. Eu também só conhecia uma. Mas o Senhor falará ao meu e ao teu coração nessa noite, e vai nos ensinar como caminhar sobre as águas. Louvado seja o Senhor. No versículo 28, como disse o pastor aqui: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ali ele tem ousadia, ali ele tem fé. E a palavra do Senhor fala que aonde tem fé, o Senhor se agrada. Aonde tem fé, o Senhor se agrada. Aonde existe fé, sempre o coração do Senhor estará agradado. Ainda que falho nós sejamos, ainda que não sejamos perfeitos na caminhada, mas a palavra do Senhor diz em Hebreus 10:37: o justo viverá da fé. Se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Ou seja, todas as vezes que nós caminhamos por fé, o coração de Deus está agradado. E eu te pergunto nessa noite, para te confrontar: qual é o nível da tua fé que chegou aqui hoje? Qual é o nível da fé do teu coração aqui hoje para esta campanha?
O nível da tua fé tem agradado ao Senhor? E quando Pedro fala com o Senhor, ele diz, em outras palavras: me permita, Senhor, andar sobre todos os meus medos. Aleluia. O que era o mar? Era aquilo que causava medo para ele. Era o mar, era a razão, era o medo da morte, era o medo do sofrimento, era o medo de morrer afogado. Então o mar era o grande problema de Pedro. E quando ele diz assim: se é o Senhor, me manda ir ter contigo, ele está dizendo para Jesus assim: Jesus, me dá a mesma autoridade. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Me dá a mesma autoridade que o Senhor tem. Ele está dizendo assim: me inclua neste sobrenatural. Me inclua neste extraordinário. Tudo que nós vivemos no natural é ordinário, é comum. O que excede o ordinário é extraordinário. Tudo que nós vemos é natural, o que excede o natural é sobrenatural. E ele, quando ele olha para Jesus, ele reconhece que o que Jesus está fazendo não é natural, não é ordinário, não é deste mundo. Ele está quebrando as regras da física, ele está quebrando a lei de Newton, ele está confrontando tudo que ele viu desde criança, porque ele está vendo um ser andando sobre as águas. Louvado seja o Senhor. E Jesus, que não é complicado, quem é complicado somos nós. Quem é complicado é a nossa cabeça. A gente vem para um culto como esse cheio de questões e cheio de perguntas, mas a resposta de Jesus é uma só. Glória a Deus. Se você tem a ousadia para dizer para o Senhor: eu quero viver o que o Senhor viveu, eu quero pisar como o Senhor pisou, eu quero falar como o Senhor falou, eu quero ver como o Senhor viu, eu quero ouvir como o Senhor ouviu, eu quero sentir como o Senhor sentiu. E se nós podemos e temos a ousadia de dizer isso para o Senhor, Ele só tem uma resposta: vem, vem, sem complicação, vem, sem te perguntar nada, vem, sem te perguntar do teu passado, vem, aleluia, sem te perguntar o que você fez essa semana, vem, vem andar sobre as águas, vem viver o extraordinário, vem viver o sobrenatural, vem quebrar as regras, as leis, os paradoxos, vem destruir a filosofia dos sábios, vem destruir a sabedoria dos entendidos, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 2, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que não desceu no coração do homem, que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É simples e direto. Oh, quem quiser beber, vem. Quem quiser provar, vem. A resposta do Senhor é apenas vem. E no versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro não apenas ouviu, como a gente muitas vezes faz na igreja, ouve a palavra e não faz nada. E é por isso que as coisas não acontecem, porque nós não precisamos de palavras novas, nós precisamos de ação, com as palavras que já sabemos. Se esta palavra for pregada e você não fizer nada, a sua vida vai continuar a mesma coisa. O Senhor me deu uma frase: não adianta saber muito da palavra, pouco funcionará eu saber muito da palavra e não executar nada, mas muito efeito tirar eu saber um pouquinho da palavra e executar o pouco que eu sei. Aleluia. Tem gente que sabe muito, já está há tanto tempo,
mas ainda não aprendeu a orar. O simples, o básico. Ainda não aprendeu a perdoar. Ainda não aprendeu a que não pode mentir. Ainda não aprendeu que tem brechas que se abrem dentro da tua casa e amaldiçoam a sua família. Simples, coisa simples. Pedro não apenas ouviu, mas obedeceu quando Jesus disse vem, na simplicidade de Pedro, porque pensa no homem simples, era Pedro. Não tinha nada complicado com ele. É para cortar a orelha, vamos cortar. É para andar, vamos andar. É para mandar fogo sobre o povo, mandar fogo no povo. E Pedro diz: manda-me ir ter contigo. E começa a viver o sobrenatural. Começa a viver o extraordinário. Manda-me ter contigo. É sair da segurança, irmão. Manda-me ter contigo. É sair da previsibilidade. Você louva todo dia e às vezes não sabe. É dizer: solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Porque quando você está com a nau amarrada, tu está na confiança da terra. Manda-me ter contigo. É sair da previsibilidade do barco. É sair da naturalidade do barco, daquilo que tem resposta para você. Você sabe, aqui eu estou seguro. Aí Jesus fala assim: vem. É você sair da segurança. É você abandonar os teus recursos e começar a confiar totalmente, exclusivamente na palavra do Senhor Jesus. E isso não é para todo mundo. Eu não sei se é para você, mas isso não é para todo mundo. Viver, mandar ir ter contigo, é sair do tradicional, é sair do comum, é sair do culto de domingo e falar: eu quero mais. É dizer: os cultos da igreja já não me são mais suficientes. Eu preciso do quarto, eu preciso do monte, eu preciso de visita no lar, eu preciso jejuar, eu preciso de palavra. Eu saio da igreja com fome ainda. Eu saio da igreja e termino o culto e eu sinto que eu preciso orar mais. É chegar do monte, passar 3 horas no monte orando e chegar em casa e dizer assim: eu ainda preciso orar. É saber que eu não estou seguro nas minhas forças. Manda-me ter contigo. É sair do tradicional, é romper a bolha, é sair da caixinha que a vida inteira foi colocada dentro de você. É sair da caixa que limita o teu espaço. É sair da caixa que diz que você é incapaz. É sair da caixa que diz que você é pobre mesmo e nunca pode prosperar. É romper com os limites desse barquinho que te prenderam a vida inteira. E você sabe onde ele termina, você sabe onde ele acaba, você sabe quantos metros quadrados tem esse barco, como a palma da tua mão. E Jesus olha para esse barco e diz assim: chega, se tu quer mais de Deus, vem, vem, vem. Sai da segurança dos teus pensamentos. É não olhar para o tamanho da tua conta bancária e olhar para a tua conta bancária e dizer assim: eu só posso ir até aqui. É olhar para o teu trabalho e medir para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Pelo que eu estou vendo e pela minha previsão, só posso ir até aqui. Aí Pedro olha e fala: Senhor, eu cansei do tamanho desse barco, me manda ter contigo. E o Senhor que ama um homem de fé, Jadson, o Senhor que ama um homem de fé, não pergunta nada para Pedro, só diz: vem. Aleluia. Aleluia. Deus. Para ouvir Jesus e viver esse sobrenatural e andar sobre estas águas, talvez, como eu recebi, essa palavra é para mim, é para alguns aqui. Talvez receberemos olhares críticos, vamos ser julgados. Sabe por quem? Não é porque quem está lá na praia, às vezes é por pessoas que estão dentro do barco.
E vão olhar para você e vai falar assim: para que tudo isso? Para que você quer sair do barco agora? Está querendo aparecer, né? Você está querendo aparecer. Alguns ainda olham assim e falam assim: eu estou fazendo oração contrária para afundar. Não vejo a hora dele pisar e afundar. Manda-me ter contigo quer dizer tudo isso. É saber que tu vai ser confrontado, meu irmão. Começa o manda-me ter contigo desde o dia que você entrou na casa do Senhor e disse que ia ser crente. Alguém vai olhar assim e falar: ficou doido. E tudo que você resolver entregar mais para Deus é um passo para fora desse barquinho a mais. Aleluia. É mais um passo além. E quem está ficando lá atrás muitas vezes está torcendo para esperar o seu momento de afundar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o frustrado na vida não é o que afunda, mas o que não tenta. O frustrado na vida não é o que afunda, é o que não arrisca e se conforma em viver a mesma vidinha de sempre, preso naquilo que disseram para ele lá no passado. Aleluia. Derrotado não é o que cai na batalha. O que perde não é o que cai na batalha, é o que desiste. Esse é o derrotado. Porque aquele que não desiste tenta de novo. E ele cai, quebra a cara, o outro dá risada, ele levanta e tenta de novo. E aí outro deu risada, ele aprendeu por 2 tombos, levanta e tenta de novo. E o Senhor me ensinou: é impossível, Wilton, vencer um homem que não desiste. É impossível vencer uma mulher que não desiste. Um dia o diabo falou para mim: você não vai ser batizado com o Espírito Santo nunca. Já passou 20 anos, você acha que Deus tem isso para você? E eu disse para o Senhor: pode demorar 50 anos, mas eu não vou desistir nunca. Eu não vou desistir nunca. Tem mais alguém comigo? Que não desiste nunca. Ainda que a vitória não chegou hoje, ainda que a vitória não chegou semana passada, ainda que você não ouviu o que queria, você não desiste. E é impossível vencer um homem, uma mulher que não desiste nunca. Uma hora a tua vitória vai chegar, crente, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Aplauda Jesus.